pouquinho e acho importante ter algumas perguntas. O que eu queria falar para vocês é o seguinte, eu vejo a Rio+20 como um espaço de diálogo, e isso é muito interessante, porque a gente só consegue dialogar com pessoas que compartilham alguma coisa com a gente. Vocês olharem aqui hoje, vocês conseguem ver que existe uma unidade de discurso que une a turma que está aqui, e por isso que a gente consegue dialogar. Então, existe um ponto de consenso quando a gente fala do que está em pauta na Rio+20, que é a questão da sustentabilidade. Aliás, é a questão dos limites e insustentabilidade do modelo de desenvolvimento que a gente tem hoje. Isso une todos os stakeholders, ou os atores sociais que estão ali discutindo. Acontece que dentro desse consenso, vocês lembram daquele brinquedo que a gente tinha quando era criança, que tinha um monte de cubinho, e que a gente ia tirando um cubinho de dentro do outro cubinho? Pois é. O problema é que na hora que a gente tira esse consenso, a gente vê que dentro desse cubo grande tem uma polifonia muito grande a respeito do que é desenvolvimento sustentável. E aí a gente vai pegar desde o pessoal mais radical que fala assim que desenvolvimento não pode ser sustentável porque ele presume uma lógica de crescimento, e aí a gente vai ter que buscar realmente a questão do decrescimento, até o pessoal que chega na outra ponta que fala assim, não, na verdade, quando eu chegar num ponto de avanço tecnológico, eu vou chegar no descolamento, no decoupling, e aí eu posso desenvolver sem ter que onerar o sistema. Bom, aí começa já a nossa dissonância de discurso, fragmentação desse discurso. E aí, quando a gente aprofunda um pouquinho dentro das reflexões sobre o que é desenvolvimento, lembrando que tem um ponto de união que favorece esse discurso, que é a questão da insustentabilidade, a gente coloca em pauta que é o nosso modelo de produção e consumo. E aí, para poder fazer face a esse modelo de produção e consumo insustentável, a gente busca busca questionar, pensar, porque eu acho que não chega nem a ser um conceito fechado, mas busca elaborar uma ferramenta que possa nos ajudar a promover esse desenvolvimento sustentável, modificando a nossa forma de produção e consumo, que é a questão da economia verde. Só que vocês lembram que eu falei que tinha um ponto de consenso que ficou no primeiro quadradinho, mas tem um monte de dissenso no segundo quadradinho, no segundo bloquinho. Se a gente não consegue entrar num consenso nem sobre o que é desenvolvimento sustentável, menos ainda sobre as ferramentas, porque aí se multiplica ainda mais o dissenso, E aí, eu quero chamar a atenção para vocês a respeito da Rio+20. O que a gente está vivendo hoje, que eu acho que é lindo, é um momento de diálogo extremamente rico, mas onde não tem pontos de convergência nesse diálogo a curto prazo. Então, sabe o que eu espero da economia verde? O que eu espero da Rio+20? É que a gente consiga debater 3 pontos importantes, que para mim, que vai estar, acho que, no discurso de todos os stakeholders, de todos os setores sociais presentes. Um deles é a questão da economia verde, com um monte de dissenso, com um monte de desacordo, mais ou menos vai estar em pauta, e esse espaço de diálogo, esse espaço de discussão é frutífero, é interessante. O outro é a questão que a Adriana colocou para a gente dos indicadores de desenvolvimento, porque a gente percebe que a lógica de mensurar desenvolvimento somente por meio do PIB, ela não satisfaz mais as nossas necessidades, como o Raí colocou, as nossas necessidades de qualidade de vida, as nossas necessidades de felicidade, tanto que uma das propostas é avaliar o índice de felicidade bruta. Tem outras, eu não creio que o índice de felicidade bruta vai ser o que vai vigorar, mas vocês vão ver que existe também aí, sobre as formas de mensurar o que a gente quer, como que a gente vê esse desenvolvimento sustentável. Tem um monte de propostas para mensurar, mas é legal a gente debater. Não creio que a gente vai sair com um consenso em cima disso. E por último, a questão dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque os objetivos do milênio teriam que ser cumpridos até 2015. Algumas políticas foram pautadas em cima desses objetivos do milênio e, vencendo o prazo dos objetivos do milênio, a gente vai propor outros. Então, o que eu espero que saia da Rio+20 hoje são propostas polifônicas, cheias de dissenso sobre esses 3 pontos. E eu acho que esses 3 pontos são fundamentais.
Eu falei que eu ia ser bem breve, eu acho que eu vou parar por aqui. A minha ideia é que eu vou estar no Rio Mais 20 como alguém que escuta e questiona. Eu não estou achando que eu vou chegar lá propondo nada, nem como parte de uma coletividade, porque o discurso está muito fragmentado, né? Então, mas eu acho que o convite da Rio Mais 20 para a gente pensar e pensar num horizonte mais longo de tempo é legal. Rio Mais 20 traz para a gente um desafio grande, dois desafios grandes. Uma é a questão temporal, né? Porque para a gente poder falar de sustentabilidade, propondo perguntas para serem respondidas em 10, 15, 20, 30 anos, e eu acredito que a gente vai conseguir responder algumas delas no horizonte de 20 a 30 anos, antes disso não sou muito otimista, mas acontece que as políticas governamentais são feitas num horizonte no máximo 5. E aí quem está tomando decisões são os governos, né? E aí então a gente tem uma incompatibilidade temporal entre quem decide e quem almeja. E a outra é a questão de que a gente está falando de mudanças de padrão de consumo e produção em meio a uma crise econômica de potências tradicionais potências econômicas, né? E aí isso pode figurar como uma oportunidade, mas também pode colocar os atores sociais numa posição de defesa. Então, eu convido vocês a ver a Rio Mais 20 como um espaço de jogo, onde tem jogadores muito diferentes, muito heterogêneos, e se a gente conseguir entender qual que é o papel de cada um deles, qual que é o papel cada um é muito, ao menos dos grupos que eles se formam, porque eles são múltiplos, né? Que a gente consiga saber qual que é o papel deles ali, qual a relação de força que se estabelece entre eles e quais são as propostas que eles apresentam, eu acho que a gente já tem um grande avanço. É isso que eu espero da Rio Mais 20.